combinação certa de trabalho remoto para sua empresa? Porque, como eu disse, tem basicamente 3 cenários possíveis, né? Ou você tem 100% remoto, ou você tem, que aí é o home office como padrão, né? Ou você tem um híbrido, no qual os funcionários vão ao escritório 2, 3 dias por semana, né? Ou o modelo 100% presencial, que é como era antes, né? É uma variação desses 3 aí. Então, determinar a política ideal para a sua organização implica em considerar algumas variáveis. A primeira e mais importante é a natureza do trabalho. Há tarefas que são independentes, que não dependem muito da colaboração ou da coordenação com outros. Essas são ideais para o trabalho remoto. Já o trabalho altamente colaborativo também pode ser bem sucedido remotamente, mas requer mais esforço para gerenciar. E, obviamente, alguns trabalhos simplesmente não podem ser realizados remotamente. Mas esses podem ser menos do que os que você pensa. As empresas continuam a expandir os limites do trabalho remoto com tecnologias como robótica, realidade aumentada, que estão sendo cada vez mais usadas para permitir manutenção remota de máquinas na fabricação e até algumas funções como triagem e diagnóstico médico que antes só eram feitas presencialmente. Aliás, a telemedicina vem avançando a passos largos nesse sentido. Semana passada mesmo eu fiz uma teleconsulta no Albert Einstein usando o meu app para tirar uma dúvida sobre um medicamento que eu antigamente teria que ter ido numa consulta presencial. De fato, novos funcionários, ou aqueles que foram promovidos recentemente, geralmente se beneficiam de um período de escritório para construir relacionamento ou para adquirir conhecimento implícito. Ele é mais absorvido de forma presencial. Mas até isso pode ser resolvido com tecnologia. Forças de trabalho remotas podem realizar sessões de orientação virtual ou agendar roteiros específicos sem que precisem voltar ao presencial de forma definitiva. Você pode fazer um encontro presencial, um retiro presencial, sem que isso se torne o padrão. As escolhas individuais também devem ser levadas em consideração, porque existem diferenças nas personalidades e nas preferências pelo trabalho de cada pessoa. Além disso, alguns funcionários podem indicar uma determinada preferência agora e mudar de ideia na medida em que os padrões e rotinas de trabalho se modificam. Então, você precisa estar permanentemente avaliando isso. Um terceiro item que tem que entrar na conta são os custos imobiliários. Menos pode ser mais para favorecer o crescimento escalável. Algumas empresas, a minha incluída, estão preparando considerar políticas de trabalho em qualquer lugar. São conhecidas pela sigla WFA, Work From Anywhere. Isso significa permitir que os funcionários morem onde quiserem, desde que possam desempenhar produtivamente o seu trabalho para a empresa. E olha, pesquisas iniciais sobre o WFA sugerem que conceder flexibilidade geográfica permite que os funcionários busquem objetivos de vida maiores relacionados à satisfação residencial. E esse benefício pode realmente aumentar a produtividade dos funcionários em relação às condições de trabalho em casa. Considerações estratégicas para a WFA incluem o potencial para um recrutamento mais competitivo de funcionários. Gente muito demandada, por exemplo. Você pode contratar em qualquer lugar. Nesses casos, a liderança da empresa também precisa decidir como aproveitar melhor o trabalho síncrono, já que qualquer lugar pode ficar num fuso horário diferente, por exemplo. Eu tenho funcionários que moram em Portugal, outros na Hungria. Isso não representa um problema, simplesmente porque nós ajustamos os horários das reuniões síncronas, aquela que tem que estar todo mundo ao mesmo tempo, para o início da manhã ou para o final da tarde. Fora isso, cada um trabalha no horário que melhor lhe convém e todos ganhamos com isso. Há consequências fiscais específicas para cada empresa, dependendo do número de funcionários e das funções que eles desempenham. Mas nada que mereça muito estresse, tem solução para tudo. Um outro ponto importante que sempre surge nas conversas é como é que você mantém uma cultura empresarial forte no trabalho remoto? E a resposta é que a cultura da empresa precisa ser reforçada ou refinada à medida que o trabalho faz a transição para os modelos remoto ou híbrido. Mas o processo é idêntico ao modelo presencial. De fato, espalhar o conhecimento das normas e dos valores, das suposições importantes para a organização, é mais difícil com uma força de trabalho distribuída, mas é o mesmo processo.
Recomendações para sustentar a cultura em um ambiente virtual incluem reuniões gerais, almoços especiais para construir experiências compartilhadas, pesquisas para verificar se os valores compartilhados estão chegando aos funcionários, comunicações constantes sobre os programas e as iniciativas importantes para a organização. O mantra aqui é que não podemos gerenciar remotamente com as mesmas práticas que gerenciamos presencialmente. Não dá para simplesmente aplicar uma na outra. É outro bicho. Requer outro conjunto de habilidades e de preocupações. Requer processos diferentes e formas de avaliar diversas. Por isso, as políticas de RH precisam ser atualizadas. As empresas que consideram trabalho remoto ou totalmente remoto ou híbrido precisam mudar as políticas e as práticas de recursos humanos. Estratégias de recrutamento precisam focar em habilidades e competências diferentes para os candidatos em potencial, como, por exemplo, automotivação, iniciativa, comunicações virtuais eficazes. Além disso, é preciso ajustar o modelo de compensação, tipo salários por tarefa em vez de mensal, ou escalonamento do pagamento em relação às entregas e não mais em relação ao horário trabalhado. Para você ter uma ideia do impacto disso nas empresas, essa pesquisa que eu referenciei no início indicou que cerca de 44% dos funcionários estariam dispostos a reduzir o seu salário em até 10% para trabalhar de maneira remota para sempre. Percebe como isso é importante? Algumas empresas, como o Facebook e o Twitter, já anunciaram que ajustarão o pagamento dos funcionários que escolherem se mudar para das suas sedes para as áreas de menor custo de vida. Claro, você pode morar em qualquer lugar. Os programas de benefício também precisam ser adaptados para refletir a mudança de vantagens que seriam tradicionais nas funções presenciais para o remoto. Por exemplo, nós enviamos hoje vale presentes em vez de produtos nos aniversários. Então, o funcionário pode receber o vale e gasta onde lhe for mais conveniente. Além disso, nós fizemos parcerias com plataformas que permitem atendimento psicológico, atividades físicas e coisas desse tipo, mas que os colaboradores podem escolher o local da sua conveniência. É algo parecido com um plano de saúde, em que cada um escolhe o médico e o hospital mais conveniente para si dentro de um leque oferecido pela instituição. Essa mudança de modelo de trabalho exige também novos treinamentos. E quando eu falo em treinamento, perceba que a capacitação nos aspectos sociais e relacionados ao trabalho remoto passa a ser tão importante quanto o treinamento em tecnologia ou políticas da empresa. Essa pesquisa a que me referi mostrou que 64% dos executivos planejam investir no treinamento de líderes para gerenciar a força de trabalho mais virtual. A minha recomendação é dar treinamento em habilidades relacionais conhecidas para melhorar o trabalho remoto. Isso inclui o estabelecimento de normas de trabalho, a construção de confiança, a definição de padrões para comunicação virtual. Na minha empresa, por exemplo, as reuniões com menos de 10 pessoas precisam ser sempre com câmera aberta. E o traje padrão é camisa de botão, não pode aparecer de camiseta. Tipo, da cintura para baixo você faz o que você quiser, mas em cima é camisa. Pode ser remoto, mas é trabalho. Além das políticas da empresa, as organizações precisam considerar a adaptação de práticas de comportamento e de gestão a um ambiente de trabalho remoto, que podem ser diferentes do presencial. Mas então, como se fomenta um clima de trabalho remoto saudável? Bom, um dos aspectos mais importantes da gestão de uma força de trabalho remota, no longo prazo, é estabelecer um clima organizacional que seja encorajador e positivo para os trabalhos remotos, para os trabalhadores remotos. E clima organizacional é diferente de cultura organizacional, hein? Clima refere-se às percepções que os funcionários têm sobre o seu ambiente de trabalho. Uma ferramenta eficaz para isso é a declaração de expectativas, uma espécie de acordo de expectativas. Por exemplo, nos primeiros dias da pandemia, os funcionários da IBM criaram um compromisso de trabalho em casa, que especificava normas da empresa, como, por exemplo, comunicar e tratar uns aos outros quando trabalhavam remotamente. Essa iniciativa de base foi finalmente apoiada pelo CEO da IBM, que deu um sinal forte para o resto da organização sobre as normas aceitas no trabalho remoto, e aí virou padrão. Declarações e comportamentos de suporte liderados por líderes
são importantes para criar essa cultura de trabalho remoto. Uma declaração de compromisso de que você não vai ler e-mails ou ceder a tentações, a distrações durante uma reunião virtual, como não faria numa reunião presencial, pode ser útil para engajar os envolvidos. É um compromisso. E no ambiente de trabalho remoto, os líderes têm a oportunidade de ajudar os funcionários a adotar esses modelos para gerenciar eficazmente o trabalho, mas também as suas vidas. Vai mais do que o trabalho. Às vezes isso envolve demonstrar que o objetivo não é encontrar um equilíbrio perfeito, e sim o ritmo de trabalho e de vida que funcione melhor para cada um. Há vários tipos de limite que os gestores podem ajudar os funcionários a estabelecer e a manter. Por exemplo, ter um espaço de trabalho dedicado, ou encontrar um momento ideal para trabalhar, ou ainda definir quando é aceitável que os colegas entrem em contato. Na Nasajon, por exemplo, nós desencorajamos as comunicações profissionais fora dos horários de expediente, principalmente nos fins de semana, por exemplo. Porque é muito fácil você mandar WhatsApp ou mandar e-mail. Deixa para o horário de expediente. Isso porque as pesquisas já demonstraram que as equipes de alto desempenho têm um senso de segurança psicológica em que os funcionários se sentem à vontade para falar, para pedir ajuda, para oferecer ideias, sem serem criticados. A segurança psicológica é valiosa no ambiente de trabalho remoto e pode ser aumentada quando os gerentes se envolvem. Aí você diz, tá, e como é que se envolve conscientemente os funcionários? Bom, novamente, pesquisas indicam que até pequenas quantidades de interações sociais de alta qualidade, como aquelas que demonstram compaixão ou preocupação, às vezes um telefonema, um e-mail, uma mensagem de WhatsApp, podem reduzir o estresse e melhorar o bem-estar. Ocorrências repetidas dessas interações ao longo do dia podem proporcionar um senso de pertencimento, mitigando os sentimentos de isolamento frequentemente associados ao trabalho remoto. Um estudo de colegas remotos indicou que uma cadência na comunicação previsível promove relacionamentos de trabalho produtivos e confiáveis. Então, assim, como é que você cria uma cadência previsível? Você marca reuniões. Nós temos reuniões com data e hora. Toda semana, terça-feira, às 15 horas. Toda semana, quinta-feira, às 20 horas. Às 20 não, mas às 16, às 17. Nós temos horários da semana. Isso permite, nessas reuniões, a gente permite compartilhamento de músicas, de fotos, de curiosidades, mas é uma hora definida. Além disso, os líderes podem estabelecer práticas de colaboração em equipe. Você pode construir uma mentalidade compartilhada para equipes diversas no digital. Você pode promover uma identidade comum, um entendimento comum. A gente tem drives compartilhados. Isso pode ser desenvolvido definindo metas de equipe, fornecendo um contexto de informações compartilhadas, clarificando o propósito daquela equipe, de maneira muito semelhante ao desenvolvimento de uma equipe ou das configurações de um escritório tradicional. Enfim, o fato é que, à medida que nós retornamos aos locais de trabalho pré-pandêmicos, as decisões estratégicas sobre como desenvolver um trabalho remoto e híbrido vêm à tona. Muita gente não quer voltar para o presencial. E com planejamento intencional, as organizações podem considerar proativamente essas políticas, essas práticas de gestão para transformar a sua força de trabalho numa força 100% remota. Agora é a hora de refletir sobre o quanto você e seus funcionários aprenderam ao longo dos últimos anos a usar os seus novos conhecimentos e experiências para criar o seu próprio ambiente de trabalho ideal para o futuro. Vamos aprender a usar. Quem já aprendeu a usar o Zoom, quem já aprendeu a usar o Agenda, quem já aprendeu a usar ferramentas como o Teams ou como o Google Planilhas e tal, de maneira compartilhada, agora pode, de maneira intencional e planejada, transformar isso no novo padrão de trabalho. Eu sou um defensor do trabalho remoto, sou um experimentador do trabalho remoto, já desde a pandemia, desde 2020. A Nasajon é uma empresa 100% remota, nós devolvemos praticamente todos os nossos locais físicos. Eu tinha 3 andares na Rio Branco, no Rio de Janeiro, 1 andar na Faria Lima, em São Paulo, 14 escritórios regionais, foi tudo embora. Hoje nós temos uma pequena sede, que é mais um coworking. Nunca vi mais de 6 pessoas ao mesmo tempo trabalhando lá. O pessoal vai lá quando a sogra vai visitar em casa, o cara quer espairecer um pouquinho, ele vai lá passear no centro. Mas, de uma maneira geral, todos nós trabalhamos de maneira remota, com índices de produtividade, de satisfação e de desempenho que nós não vimos em 40 anos de atividade. Então, assim, eu posso dizer a você, o remoto funciona. Não é para todo mundo,
mas é para muita gente. E mesmo as empresas que precisam trabalhar presencialmente em algumas das suas tarefas, outras, como as tarefas de escritório de uma maneira geral, podem tranquilamente ser realizadas no remoto. Então, se você não sabe como fazer, participa da Masterclass Os Segredos da Gestão Remota, que eu procura lá no meu site a data e a hora, e eu vou compartilhar nessa Masterclass, eu vou compartilhar a minha experiência ao longo dos últimos 3 anos com uma gestão de equipe de mais de 250 pessoas em trabalho 100% remoto. Vejo você lá e no próximo episódio do Conversa Empresarial. Até lá! Foi. Foi? Bom, eu vou parar aqui porque eu não preparei a segunda aula. Então eu marco em outro. E essa mesmo ficou em cima da hora, ficou bem mais ou menos. Quando é que teu pai volta? Dia 6. 6 de maio. Tá bom. Tá desde o dia 10 já. Curtindo a vida. Esse Ele saiu de Las Vegas, aí foi pra Eureka Spring, aí depois foi pra Memphis. Tá, e agora depois acho que vai pra Sarasota, tá rodando na madrasta.